Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live. Hoje vamos falar de aspectos práticos da Lei Maria da Penha, aspectos práticos envolvendo a violência doméstica e familiar. Rodrigo Pires na área, meu irmão. Um abraço, Rodrigo Pires, Lu e meu amado afilhado Miguel. Então vamos batendo um papo enquanto o pessoal vai entrando. Um tema extremamente interessante. Estaremos aqui hoje com a delegada Ana Paula Arruda, que acaba de entrar, delegada em Lavras, Delegacia de Mulheres. Bom que nós vamos ter relatos de pessoas, de uma autoridade policial que trabalha no dia a dia com a violência doméstica e familiar. A doutora Ana Paula está entrando. É um momento que vocês fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas, fazer suas perguntas. Nós prometemos trazer muitos temas interessantes. Boa noite, doutora Ana Paula Arruda. Boa noite. Uma alegria tê-la aqui. Obrigada, doutor. Dessa live. Alegria é minha, doutor. Obrigada. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado, sempre uma boa oportunidade falar sobre a Lei Maria da Penha, que eu atuo, tanto tempo já e com tanta felicidade de poder servir a população da minha cidade na área da Delegacia de Mulheres. Para mim é um presente mesmo. Obrigada. Eu que agradeço por ter aceito o convite, sobretudo pelo fato da senhora ter uma experiência no dia a dia, né? Delegacia de mulheres, ser delegada nessa delegacia, trabalhar com isso, viver a violência doméstica no dia a dia, né? Então, tenho certeza que vai agregar muito para todos que nos assistem. Glice online, boa noite, Glice, vários amigos conhecidos online. E agradeço ao Rodrigo Pires, que está nos assistindo, doutora, que ele que me apresentou o seu trabalho. Eu comecei a seguir, a acompanhar e estou gostando bastante. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando. Rodrigo então, já fez local de feminicídio comigo, doutor. Já? Uma madrugada daquelas frias, né? E aí a gente estava de plantão junto, um feminicídio na cidade, aquele feminicídio clássico, que ela não saía da casa por achar que tinha direitos na casa, o terreno era dela, ele que construiu. E aí, naquela situação toda, ela acabou sendo morta, machadadas. Crime duro, difícil. Nossa. E ele fez o local comigo. Acho que vai marcar a carreira dele. Certamente, certamente. Até porque quem não trabalha especificamente nessa área, como eu acredito no seu caso dele, né? Quando tem ocorrências assim, geralmente marcam mesmo. Diferentemente daqueles que trabalham todo dia com ocorrências desse tipo, né? Muito triste a realidade. Então, doutora Ana Paula, nós temos vários temas para tratar aqui. Vamos tentar tratar os assuntos todos em uma hora, que é o limite para a live cair, mas se cair, a gente continua para encerrar. Volta e abre. E eu estava estudando estatística, Ana Paula, do número de violência doméstica, e no Brasil me parece que, salvo engano, em 2017, havia quase 500 medidas protetivas deferidas por dia no Brasil. Eu não sou juiz da vara que trata da violência doméstica, mas atuo em vara única, e mesmo não sendo uma vara específica, toda semana eu defiro várias medidas protetivas. Analiso e, na maioria das vezes, defiro várias medidas protetivas, né? Mesmo eu trabalhando numa cidade que tem aí, respondendo para uma cidade que tem 10 mil habitantes, 5 mil, metade na área urbana, um público reduzido, imagine cidades maiores, né? Então, antes da gente começar a discutir esses temas polêmicos, eu quero que me fale um pouco da sua realidade na delegacia, como é que é esse trabalho, como é que funciona. O volume de trabalho é muito alto, doutor, como em qualquer lugar do Brasil, eu acredito. Eu sou delegada de mulheres aqui em Lavras já há 8 anos. Lavras foi a minha primeira lotação, eu sou daqui, sou da cidade. Tive a oportunidade de voltar para casa. E desde a minha primeira, da minha primeira atuação, eu acumulei outras delegacias, corregedoria, outras cidades que não são sede de comarca, mas sempre atuando na delegacia de mulheres. O senhor falou de estatística. O ano passado nós concluímos 400 inquéritos policiais. Então o volume, sou só eu de delegada e tem plantão, tem outras atribuições. Então o volume de trabalho é muito duro. O mérito é da equipe, o mérito não é meu, porque a equipe realmente está redondinha, eles trabalham muito bem, sabe? Sim. E
medidas protetivas, eu posso dizer para o senhor com segurança que é uma por dia, no mínimo. É mais, se contar que a delegacia de mulheres só abre durante os dias úteis, né? Porque o resto é atendimento de plantão, dá mais de uma por dia, com segurança. Então, o volume de trabalho é muito grande. E o que eu noto, doutor, é que são sempre as mesmas vítimas, né? Elas desistem, né? Aqueles crimes que cabem desistência, e até dos que não cabem, muitas vezes, a vista é meio grossa, Sim. né? E aí elas voltam e ou voltam com o mesmo agressor ou voltam com um agressor diferente. Porque é característico da vítima de violência doméstica ela ter Uhum. uma autoestima baixa, ela ter né, Conflito. problemas nesse sentido. Uhum. Interessante essa colocação, porque eu vivencio isso nas audiências. A vítima chega na audiência e fala, doutor, eu não quero representar. Aí eu vou e explico, olha, esse crime em se tratando de violência doméstica, com lesão corporal, é uma ação penal pública incondicionada. A senhora não pode abrir mão do processo. Aí o que acontece na prática? Ela não vai Ela já tá falar o com que ele. aconteceu, já É, está com ele, não vai falar o que aconteceu. No final, eu vou saber que o agente praticou o crime no meu íntimo, na minha consciência. Eu sei que o agente é culpado, mas não tenho no processo elementos para condená-lo, já que no decorrer da instrução processual, geralmente esses crimes são cometidos com a presença somente da mulher e do autor do crime, né, dentro de casa. Muitas vezes não tem outras provas e fica a palavra da mulher, que aí vem na audiência, desmente tudo, fala que estava nervosa, não sei o quê. Por mais que eu saiba que ela está desmentindo tudo, eu não posso condenar se eu não tiver provas nos autos, né? Então, essa é uma realidade também no Brasil, extremamente comum no dia a dia isso, né? E nós não podemos julgar as pessoas, elas têm todo um análise psicológica, uma dependência, uma história de vida que torna essa mulher extremamente vulnerável, aí na mão desses algozes, né, que praticam violência doméstica, né? eu costumo falar, doutor, que um divórcio normal já é difícil, né? Sim, Quem dirá sair de um relacionamento abusivo é muito mais difícil, é um processo demorado. Então, assim, o que eu falo para minha equipe é que a gente tem que estar ali disponível para acolher essa mulher quantas vezes forem necessárias, exatamente, porque ela sem vai fazer qualquer voltar. julgamento, sem fazer qualquer Sim, julgamento. Quantas vezes procurado delegacia de polícia, as portas estarão abertas com um tratamento da melhor qualidade, né? sem dúvida, porque um dia ela vai romper o silêncio, um dia ela vai tomar coragem e a gente tem que estar ali, pronto, né? Sim, sim. Nenhum juízo de valor deve ser feito. Por que não termina? Ficar criticando, mas mulher gosta de apanhar, voltou para ele porque gosta de apanhar. Isso não cabe a ninguém fazer esse juízo de valor, né? Temos que atuar de forma profissional, né? Inclusive um comentário extremamente infeliz, né? Nem ri, né? A mulherada tá apanhando demais, né? Acho que foi um vídeo que Sim, viralizou aí. É uma situação muito sim. delicada, porque ninguém gosta de apanhar, né, doutor? Não, não mesmo. Né? E, doutora Ana Paula, uma questão interessante também é que na violência doméstica, muitas vezes, não cabe transação penal, né? O que é a transação penal? A pessoa pratica um crime de menor potencial ofensivo, aí o juiz ele vai propor algumas condições, às vezes pagamento de uma cesta básica, às vezes a prestação de algum serviço, às vezes comprar determinados objetos para alguma instituição no município. Isso não cabe nos crimes de violência doméstica. Só que em muitos casos, o Ministério Público ele tem pedido a transação penal, por quê? Porque ele sabe que naquele momento ali, a mulher ainda está querendo tomar uma providência, que está no começo do processo, tudo. Se for marcar audiência lá para frente, até lá a mulher já não quer mais, chega lá, vai desdizer o que disse antes, vai desdizer o que falou quando foi acionou a polícia, tudo. Então, na prática, eu tenho conhecimento que pese ser verdade, pelo Brasil afora, certamente, muitos juízes aceitam essa transação penal até como uma forma do autor do fato ser, de alguma forma, responsabilizado, em que pese não ser considerado aí como punição, né, a transação penal. Então, isso acontece também, o Ministério Público não recorre e aí fica entre o promotor e o juiz.
né? É porque, É, infelizmente, a questão não é só legislativa, né, doutor? Não é só de é, aplicar, né, de aplicação da pena, não é só de prisão, não, enfim. A questão é de saúde pública, de educação, de assistência social, é muito mais ampla. Enquanto o Estado ficar sim, tratando isso como questão de polícia e de justiça, uhum, os números não vão ser não, revertidos. A gente vai ter situações como essa que, na prática, a gente precisa fugir da lei, normalmente, para se adequar, né, àquele caso, porque a gente sabe as consequências. exatamente, exatamente. E isso não vai mudar dessa forma, como bem disse, doutora. É, até porque eu acho que é um trabalho de conscientização, médio e longo prazo, tem que começar nas escolas, um trabalho de educação nas escolas, né, criar uma disciplina disso, um trabalho no dia a dia, de acompanhamento das crianças e adolescentes, né, para reduzir esse altíssimo nível de violência contra as mulheres, né? Não só violência doméstica, mas violência sexual, né? As mulheres, infelizmente, elas estão vulneráveis a diversos tipos de violência. Doutor, em relação aos pontos que nós vamos trabalhar, em relação à prisão, né, nos casos da Lei Maria da Penha, envolvendo a Lei Maria da Penha, é bom que fique claro, né, a quem nos assiste aqui, que em se tratando da Lei Maria da Penha, todo, toda infração penal que venha a ser praticada com agressão, lesão corporal, vias de fato, é, ela é de natureza pública incondicionada. Né? Então, independentemente da vítima, a vítima quer ou não tomar providência, isso é indiferente, vai ter que ser tomada. Agora, uma questão interessante, né, que a doutrina discute, mas tem divergência na jurisprudência, eu quero saber a opinião da doutora, a questão da lesão corporal culposa. Imagine que o namorado, o marido, ele, sem querer, ele venha causar uma lesão na mulher. Né? Ele estava carregando um objeto, esse objeto caiu, machucou a mulher, ele virou muito rápido, trombou na mulher, a mulher caiu no chão e machucou. Como é que é feito isso na prática? O que o doutor entende? Nesse caso aí é incondicionado também, porque existe o entendimento que, como a violência não é dolosa, não há uma violência de gênero. Né? O Renato Era Brasileiro isso que eu ia defende falar, isso. assim. E Eu tem outro concordo com entendimento que ele. não, que qualquer caso é violência doméstica. O que o doutor entende? Porque o que que acontece? Na Lei Maria da Penha, o fato de acontecer no ambiente doméstico ou decorrente de relação íntima de afeto ou entre familiares, a gente presume, né, sendo a vítima mulher, que há uma violência de gênero, né? É uma presunção Sim. de que há uma hipossuficiência da mulher e por isso ela, né, a situação estaria abarcada pela Lei Maria da Penha. Acontece que, no caso de não haver dolo, né, de não haver vontade específica de agredir aquela mulher, você não pode dizer que ali há uma violência de gênero, né? Sim, Essas coisas, perfeito. né? Então eu concordo com o Renato Brasileiro, foi meu professor na UFJF, então eu Ah, é? concordo com ele. eu Legal. concordo, eu concordo com ele nesse ponto. Eu acho que a questão da violência de gênero, da aplicação ou não da 9.099, né? Porque a discussão vem para essa seara também. A gente só afasta a aplicação da Lei 9.099 para os casos do 129, parágrafo 9º clássico, né? Aham, sim. Aqueles casos em que não há dolo, que, né, houve uma inobservância do dever objetivo de cuidado, enfim, a gente tem ali uma situação que não é violência de gênero. Exatamente, um acidente de trânsito. O marido está dirigindo, ele bate o carro e machuca a mulher. Lei Maria da Penha, eu entendo que não. Não, 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 não. Também concordo que não. Não, não. Né? E o senhor estava falando da prisão, eu acho que foi um dos maiores ganhos, né, da Lei Maria da Penha. Sim. Quem atuou no âmbito do direito, eu não atuava no âmbito do direito criminal, porque antes de ser delegada eu atuava no direito tributário. Mas eu Aham. lembro da situação da vítima chegar à delegacia, assinar o termo circunstanciado de ocorrência e ir embora junto com o agressor, né? Uhum. Então, esse afastamento da aplicação da Lei 9.099, para mim, foi um dos maiores ganhos. E também depois, lá no CPP, o 313.3, né? Que Uhum. independente do tamanho da pena, vamos colocar assim, ou do Exatamente. fato de ser reincidente ou não, a gente pode, né, a autoridade policial, o Ministério Público, fazer representação pela prisão preventiva. E a gente usa muito, é muito importante, né? Um instituto que veio para auxiliar Uhum. mesmo e trazer uma segurança
tanto para a integridade física quanto psicológica da vítima. E uma questão importante, o 313, inciso terceiro, ele autoriza a prisão para assegurar aí a aplicação das medidas protetivas, aquelas situações que o juiz visualiza no caso que a aplicação de medida protetiva não vai ser suficiente, ou se aplicou e a pessoa está descumprindo, autoriza o juiz a decretar a prisão independentemente da pena. Só que o STJ decidiu que não cabe a prisão nos casos de contravenção penal. Né? Eu discordo dessa decisão do STJ. Ele entendeu Sim, dessa forma porque o mas, artigo 313, inciso terceiro, diz crime, né? mas aí veio o crime do 24A, do descumprimento de medida protetiva, e conseguiu solucionar, né? Porque se ele Sim, não sim. está se ele não está praticando nenhum crime, mas nenhum crime de lesão corporal, de ameaça, enfim, ele está praticando o crime de descumprimento de medida protetiva, que agora, Sim. sendo considerado crime, veio resolver. E veio em boa hora, veio até demorou, né, para vir esse tipo Uhum. penal para nós na Lei Maria da Penha. E interessante, por exemplo, o crime de ameaça é um crime que ele continua sendo de ação penal pública condicionado à representação da vítima. E muitas vezes o autor é preso por esse crime em a pena de detenção de até 6 meses, de 1 a 6 meses, salvo engano. É isso mesmo. E o autor, ele fica preso ali um tempo que quando ele for sentenciado, a pena, o tempo que ele já está preso, já vai ter cumprido a pena umas 2 vezes já, pelo menos. Então é muito comum, nos casos da Lei Maria da Penha, o autor da violência doméstica ficar preso num período superior àquele previsto pela lei. Né? Isso acontece muito. E eu defendo também, professora, depois tive a oportunidade de enviar um texto que eu escrevi, não vi nenhuma adesão no Brasil ainda a respeito disso. Né? A questão da possibilidade da prisão civil nos casos de Lei Maria da Penha. E dou como exemplo um caso de um autor, ele está cogitando matar a mulher, ele tem interesse em matar a mulher, ele está planejando, escreveu, ou ele comenta com a pessoa que vai matar a esposa dele, tudo. E a fase da cogitação, ela não é punível. Né? Ela não é punível, e às vezes os atos preparatórios, se não constituírem crimes, como, por exemplo, comprar uma arma legal, não é crime também. Né? E às vezes a pessoa tem porte de arma e ela está se preparando para matar a mulher. Nesse caso, caberia a prisão. Eu entendo que cabe a prisão civil, até porque o STJ já decidiu que é possível a construção de medidas protetivas num processo de natureza civil. Né? Não Uhum. precisa de um inquérito policial, de uma ação penal, para decretar, deferir medidas protetivas. Então, em casos extremos, citando inclusive tratados internacionais, a Constituição Federal, eu acredito que, se tiver provas disso, é possível o juiz decretar a prisão civil desse potencial agressor aí da mulher. Um O tema senhor já extremamente decidiu polêmico. nesse sentido, doutor? Não porque eu não tive oportunidade, mas se um dia houver representação nesse sentido, eu vou decidir nesse sentido, de acordo com o texto que eu escrevi, e vou esperar a representação no CNJ. Certamente o advogado vai me representar no CNJ se eu der uma decisão dessa. Né? Mas se a gente não tiver a audácia de ser corajoso e de forma fundamentada, né, decidir nesses sentidos, a gente não consegue avançar na proteção dos direitos das mulheres. Né? Concordo. Então, assim, é um tema extremamente polêmico. É muito polêmico. Depois, se puder dar uma lida no texto, é muito polêmico esse assunto. E outra questão, doutora, as mulheres que sofrem violência doméstica, geralmente, é muito comum em razão da violência doméstica elas terem aí um impacto psicológico muito grande. Né? Geralmente a violência sexual, física, moral, elas vêm acompanhadas aí de uma violência doméstica também. Né? E é muito pouco trabalhado na doutrina e nas decisões judiciais, inclusive recentemente até deu uma decisão judicial reconhecendo a violência psicológica, né? Essa questão da violência psicológica como lesão corporal por violar aí, por causar impactos emocionais, psicológicos na saúde mental da mulher. Né? Como é que a doutora vê isso? Em algum caso já chegou a indiciar algum agente por esse crime? É um assunto bem polêmico também. Né?
É um assunto polêmico, doutor, e assim, eu defendo a tese de que é possível, né, a realização da lesão corporal, até porque o tipo prevê, né, ofender a saúde, né, não só a integridade física, mas também a saúde de outrem. E a partir Sim. do momento que aquele homem, ele agride verbalmente, ele menospreza, ele diminui a autoestima de uma mulher por 10 anos, Uhum. às vezes, numa convivência diária, né? Normalmente, elas demoram 10 anos para procurar auxílio. Então, assim, isso por 10 anos, ele tem no mínimo um dolo eventual de que ele pode causar um dano físico a ela, um dano à Aham. saúde dela, uma depressão, um Uhum. câncer, né? E outras doenças aí que a medicina pode explicar muito melhor do que nós. Isso tudo vem porque a Lei Maria da Penha, quando ela traz lá os 5 tipos de violência para nós, a hora que ela traz a violência psicológica, ela traz em caráter subsidiário. O senhor concorda? Que o que não encaixa nos Sim. outros, a gente consegue Uhum. encaixar na violência psicológica. Nem na violência moral a gente consegue fazer isso, porque a Lei Maria da Penha coloca lá quando traz a violência moral, Crime contra a os honra. crimes contra a honra. E Aham. quando trata da violência psicológica, traz tudo de uma forma muito ampla. Inclusive, o 218C agora, e a pornografia de revanche, né? Aham. Essa nova tipificação foi inserida na violência psicológica, Aham. demonstrando que é mesmo caráter subsidiário. O que falha na nossa legislação, ao meu ver? A gente não tem um tipo específico, né, para cada uma daquelas violências. A gente Sim. tem ameaça, a gente tem a injúria que já fica na violência moral, calúnia, difamação, mas aquela diminuição da autoestima, né, é muito sutil muitas vezes. Até a própria vítima demora a perceber. A ofendida Sim. passa anos sem saber, achando que aquilo é normal. E aí ela vai adoecendo, adoecendo. Eu nunca tive uma situação concreta que fosse demonstrado, porque o senhor também tem Sim. que concordar que o exame de corpo de delito nesses casos ele é complicado, ele demanda Sim. tempo, ele demanda uma especialidade médica que muitas vezes no interior a gente não dispõe. Então a gente Sim. precisa que essa vítima vá à capital mais de uma vez, muitas vezes, porque O que também é não até uma vai ser no... espécie, é até uma espécie de revitimização da pessoa ter que ficar. É uma violência Sem sonora, a pessoa tem que dúvida. ficar viajando para longe o tempo, gastando um tempo precioso com isso, né? E ela vai ter que ir várias vezes, porque para a gente Aham. configurar que aquele câncer, que aquela depressão, enfim, que aquela doença veio desses anos todos que ela foi maltratada, né, colocando dessa forma, então eu acho que a falha na tipificação, na violência psicológica, a gente vai chegar nessa demonstração, né, da materialidade Sim. mesmo do crime. Eu Uhum. nunca tive na prática, porque os inquéritos aqui na Delegacia de Mulheres, a gente tenta agilizar, né? Sim. Concluir o inquérito o mais rápido possível. Então, se já tem outros crimes, se já tem ameaça, se já tem injúria, se já tem Aham. né, uma contravenção de penal de vias de fato, eu já relato e encaminho. Aham. Então, assim, eu nunca me deparei muito com essa questão, Sim. talvez por conta do volume de trabalho, mas eu acredito que ela existe, eu já vi acontecer mas não indiciei por esse crime, sendo sincera com o senhor. Aham. Até porque é um crime muito difícil de comprovar, né? Precisa de uma materialidade. Essa materialidade vai se consubstanciar em um laudo psicológico, um laudo de um especialista, né? É o que não impede a adoção de providências imediatas, né? É, Sim, isso aí, para fins de condenação, aí eu reputo como essencial esse exame, né? E o outro ponto também, doutor, é a questão da prisão do autor que pratica violência doméstica, que o juiz pode ou não decretar de ofício, porque com a mudança do pacote anticrime agora, o juiz, em tese, só tem discussão se ele pode decretar prisão de ofício ou não no flagrante. Fora disso, né, no inquérito ou no decorrer do processo, ele não pode, né? E a violência doméstica, às vezes o juiz está ali no caso e ele vê que precisa decretar a prisão do autor, está na fase de investigação, está na fase do processo, o delegado não pediu, o promotor não pediu. Como é que a senhora tem feito nos processos? A senhora, quando encaminha para a justiça, já pede a prisão? Aliás, analisa cada caso, né? Óbvio que a gente não pode sim. ser 880, né? Tem casos que realmente as medidas protetivas vão resolver. Mas como é que funciona isso na prática? Eu sou Porque muito cautelosa, doutor. Assim, até tendo elementos, nem que seja um parágrafo do meu relatório,
Eu consto nos termos do artigo 313, 312, 313.3, se for o caso, ou Uhum, 312, às vezes, né, tem um crime mais grave, enfim, um cárcere privado, uhum, alguma coisa nesse sentido. Aí, 312, 313, os incisos que forem cabíveis, nem que seja um parágrafo, porque aí eu vou dar margem para o juiz não estar agindo de ofício. Inclusive, nos meus casos de estupro, ótimo. muitas vezes, já teve caso de eu representar alternativamente. Se não me der preventiva, me dê temporária. Aham, Porque eu já vivi situação de pedir a preventiva e o juiz dá a temporária. E aí o aham, advogado na dor de braçada, né? aham, Então eu aham. faço o pedido alternativo. É Pedir melhor pecar pelo substituto para excesso. decidir. Sim, sim. Ele Ótimo, fica, ótimo, ótima né? forma de trabalho. Ótima Porque forma de aí eu trabalho. tento cercar de todos os lados. Eu entendo que, como a Lei Maria da Penha, ela prevê a possibilidade de juiz decretar a prisão de ofício, né, e isso não foi alterado, eu entendo que ainda permanece essa hipótese. Mas, meu entendimento, certamente no futuro vai ser minoritário. Né? Enquanto não for pacificado isso, eu vou continuar decidindo dessa forma. Inclusive, é, recentemente eu decidi de ofício algumas medidas em favor da mulher, né, em que pese não ter ocorrido pedido aí nem da autoridade policial nem do Ministério Público. Então, assim, é uma realidade, ainda a lei ainda dá essa possibilidade, porque não foi alterado a Lei Maria da Penha, mas certamente no futuro, quando o STF, o STJ vier a pacificar o assunto, eles devem entender, eu acredito, pela impossibilidade. Né? Eu acredito que, se tratando de proteção da mulher, tem o sistema, o ordenamento jurídico tem que se assegurar de todas as formas que permitam aí que diversos atores, o Ministério Público, o juiz, o delegado, o policial na rua, eles têm instrumentos para proteger a mulher. Né? Então, e Concordo. outra questão, doutora, nesse período de pandemia, nós tivemos uma lei que trouxe previsão de possibilidade de as mulheres pedirem eletronicamente a medida protetiva, trouxe que as delegacias devem continuar, ainda que haja restrições de abertura de repartições públicas, as delegacias, os órgãos públicos que tratam da violência doméstica, eles devem continuar abertos, ainda que seja com efetivo mínimo para atender as mulheres. Lá fala também que, ainda que proíbe totalmente, não pode proibir o atendimento de violência doméstica em alguns crimes, como homicídio, feminicídio, ameaça com arma de fogo, traz um rol de crimes. Na prática, como é que está funcionando isso? A delegacia onde o senhor trabalha está funcionando normalmente? E essa possibilidade da mulher pedir medida protetiva pela internet, já viu algum na prática? Como é que está funcionando isso? Eu achei que a mudança foi ótima, mas na prática eu acho muito difícil as mulheres, até porque a mulher ter acesso a pensar isso, chegar lá, entrar na internet, entrar no site, começar a fazer denúncia com o homem dentro de casa, tudo. Eu acho que é difícil. Né? Facilitou, mas continuou difícil. Né? Mas como é que a Polícia Civil tem atuado nisso durante a pandemia para os casos de proteção da mulher, que a lei trouxe previsão de ampliação, de facilitações entre as facilidades para a concessão de medidas protetivas? Né? Como é que a Polícia Civil tem atuado nisso? Eu estou afastada, doutor, desde abril, porque eu vou concorrer ao mandato eletivo na minha cidade de Lavras. Ah, Então, eu sou pré-candidata a vereadora. Mas quem está aham. respondendo a delegacia de mulheres é meu marido, que também é delegado. Ah, é? Então ele tá aí, me coloca a par das situações, a gente discute os casos, né? Não tem como, a gente já discutia antes, agora então que ele está no meu lugar, me substituindo, a gente tem trocado mais ideia ainda. E Minas Gerais se preocupou, a gente não tinha possibilidade de registro de ocorrência através da delegacia virtual de crimes relacionados à violência doméstica, né? Mas a gente Uhum. tinha aqueles crimes de acidentes de trânsito, de furto de veículos, crimes que não estavam relacionados à violência doméstica. Então, com a pandemia, com essa alteração legislativa, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, porque a gente também teve uma lei estadual nesse sentido, Minas Gerais se preocupou a viabilizar o registro de ocorrência virtual para as vítimas de violência doméstica. E, além disso, né, determinou que fossem feitas as medidas protetivas também pelo meio virtual, através de telefone, videoconferência, enfim. Aqui em Lavras, o plantão funciona por videoconferência. O nosso plantão é digital, é Aham. virtual. E aí a gente cumula com um outro departamento de polícia, que é o departamento de Varginha.
Então, essa facilidade tecnológica, que já está todo mundo mais ou menos habituado, tornou as coisas muito mais fáceis. Então, na Delegacia de Mulheres, mais no início da pandemia, em abril, hoje a mobilidade já voltou ao normal, né? A delegacia não parou de funcionar em momento nenhum, ela continua funcionando normalmente, mas no início ele chegou a fazer medida protetiva por videoconferência. Aí ele gravou e juntou um QR Code ao pedido de medidas Legal. protetivas. E aí, através daquele QR Code que ele lançou no YouTube restrito, no canal do YouTube restrito, e aí a juíza ela teve acesso lá à oitiva da vítima, às manifestações da vítima, solicitando a medida protetiva. Se não fosse isso, era um áudio da vítima solicitando as medidas, porque a gente também consegue salvar esse áudio e encaminhar para a justiça, ou até um e-mail. Ele fez atendimentos muito pelo WhatsApp, a delegacia não tinha um WhatsApp próprio, então a equipe se mobilizou e conseguiram um celular, né, aquela vaquinha que a polícia faz para comprar as coisas para a própria polícia. Conseguiram um celular e conseguiram um WhatsApp para a delegacia para poder fazer o atendimento dessas vítimas da forma mais rápida possível. Interessantíssimo isso. Seria interessante se os órgãos envolvidos na prevenção e combate à violência doméstica tivessem um celular, às vezes a vítima pelo WhatsApp ali na casa dela, ela acabou de ser agredida, já manda um áudio, uma filmagem, uma foto, olha, estou machucada, comunicasse imediatamente com a polícia militar e com a polícia civil e já ia para o juiz, já, Ministério Público. Eu acho que é um caso a se pensar, eu acho que podemos avançar para isso. Vai dar mais trabalho, com toda certeza, né? Talvez exija até um maior número de policiais envolvidos, porque toda hora vai chegar mensagem de mulher falando que foi agredida. Mas vai ser mais trabalhoso, mas vai também proteger as mulheres mais. Interessantíssima essa iniciativa, não tinha pensado nisso, né? De ter ali uma conexão imediata no WhatsApp com as autoridades que cuidam da prevenção e violência combate à violência doméstica. Parabéns pelo trabalho feito. Quem fez esse trabalho foi o marido da senhora, né? Foi. Legal. Ele é muito melhor do que eu, muito mais capacitado. Legal, muito bom saber disso. E é interessante que, ainda que haja restrição de locomoção, vamos supor que proíbe, baixou de duvidosa constitucionalidade, baixa um decreto que ninguém pode sair na rua. Aí, nesses casos, a polícia tem que se deslocar até a mulher, inclusive a equipe que vai fazer exame de corpo de delito, essa lei veio prever, a Lei 14.022, que tem que se deslocar até a mulher para a realização dos exames necessários. Né? Muito interessante. Aí a questão que o senhor falou de efetivo, né? Uhum. Aqui em Lavras a gente tem patrulha de prevenção à violência doméstica da Polícia Militar. Eles são muito parceiros. Então, quando a gente precisa verificar a situação e a minha equipe está empenhada em outra situação, porque a minha equipe é reduzida, né? Minha equipe, porque eu volto, né? Eu estou afastada, porque eu volto. Mas quando a minha equipe está empenhada ou resolvendo outras situações, ou é uma situação que a gente só tem uma notícia ainda por vizinhos, enfim, eu faço, né, eu recorro à patrulha de prevenção à violência doméstica. Ótimo. E eles têm um protocolo de assistência muito bacana, de várias visitas, né, para entender mesmo a situação que aquela vítima está passando. E essa patrulha que a senhora diz é da Polícia Militar, não é? Militar, sim. Vocês têm uma parceria boa com a PM, não tem? Nada. Aqui em Lavras, sim. Tem uma parceria boa. Que bom, acho ótimo quando a Polícia Civil e a Polícia Militar estão em sintonia. O fim último é atender, é servir a população, né? Então, apesar de disputas, de rixas, até do próprio governador, às vezes, provocar isso, doutor, porque na nossa reforma da Previdência o tratamento ficou completamente diferenciado, né? Entre militares e civis. Então, provoca nos servidores, né? Esse distanciamento. Mas na hora de atender o público, a gente tem que pensar que a gente é servidor público, né? Exatamente. Então, exatamente. Eu tenho essa visão também. Estamos aqui para servir quem nos procura, né? Quem precisa da gente. Sem dúvida. E outra questão é em relação à concessão de medidas protetivas pelos policiais, pela autoridade policial, pelos policiais. Em Lavras, eu me arrisco a dizer que nunca houve. Porque não, é sede de comarca, né? É sede de comarca, cidade grande, tem toda estrutura, né? Houve algum caso já de concessão da autoridade policial em Lavras? Não, né?
Não, em Lavras não. Eu tenho colegas de academia de polícia, no grupo nosso lá de Acadepol, né? A Aham, gente discute e eu tenho colegas que respondem por municípios lá no leste de Minas, enfim, longe de Lavras, né? Longe da nossa realidade. Porque aqui todos os municípios que têm delegacia, que têm delegado, são sede de comarca. A gente não tem aham, delegado interessante. lotado em município que não é sede de comarca. Por exemplo, eu respondo por um município que chama Luminárias, respondo as violências domésticas também de Jaci, Ribeirão Vermelho, mas eu não me desloco até o local, né? Na Aham, verdade, a equipe desloca e a vítima acaba tendo que vir a Lavras, porque funciona mais ou menos como um bairro de Lavras, né? É aham, próximo e são cidades muito pequenas. Mas os colegas que atuam em cidades que são sede de comarca, eles deferem e o judiciário tem ratificado aquelas medidas aham. protetivas Bom, concedidas. Mas foi uma discussão, né, doutor? Eu acho, o senhor é juiz, eu sou delegada, a gente afasta essa visão agora para olhar o cerne da questão, né? Quando, lá em 2017, foi feita uma alteração legislativa que dava aos delegados de polícia a possibilidade de concessão ampla de medidas protetivas de urgência à vítima, o que se estava tentando resguardar é a integridade física e psicológica da vítima, sim. né? A questão da reserva de jurisdição, de ser ou não matéria de reserva de jurisdição, eu posso prender em flagrante. Aquele agressor, se Uhum, ele chegar na delegacia é, como autor de crime contra a mulher, ele pode ser preso em flagrante por mim, ele vai ter a liberdade sim, cerceada. E a liberdade sim, né, é o bem mais caro, né? É a sim. regra geral, né? Se eu Aham. posso cercear a liberdade para colocar ele né, encarcerado, por que eu não posso cercear a liberdade dele para tirar ele de casa? Então Sim, ficou eu assim uma concordo. disputa, uma coisa meio de Eu, vaidades mesmo, de, né, é, e aí o Michel Temer acabou vetando, na época, lá em 2017, uma legislação que seria muito mais eficaz. aham, Eu fico pensando, no plantão, naquela situação do plantão, na madrugada, um crime de ameaça, a mulher, ela não quer representar por aquelas razões todas. Ela pensa no filho, ela depende economicamente, ela depende sim, emocionalmente sim. daquele homem. Ela me pede, pelo amor de Deus, para não prender, mas ela quer medida protetiva. E é sede de comarca. E eu não posso deferir porque é sede de comarca. Se eu pudesse deferir, olha só que economia de dinheiro público, doutor. O sujeito já estaria Sim, intimado da medida protetiva. A gente fala, né? Eu vou pedir medida protetiva para ela. Se você chegar perto dela, né? Aquela coisa. Mas não são todos que fazem isso. Então, a economia de dinheiro público, a celeridade processual, muita coisa ia ser. E a vítima, né? Ia ser preservada. Não dá para entender. não, eu Desculpa a concordo muito. indignação. Não, eu concordo muito com a senhora. É, eu concordo que o delegado deveria ter um poder maior de concessão dessas medidas urgentes, né? São medidas que têm que ser decididas na hora e às vezes ir para o judiciário bom, sim, vai levar um tempo maior, né? E a mulher precisa daquilo ali naquele momento e o delegado de polícia está lá, né? Tá lá na rua, tá lá na delegacia, e precisa da medida agora, né? Então, assim, é uma questão de proteção da mulher. Eu não tenho, doutor, assim, fui favorável à alteração da Lei 13.827, que permitiu que os delegados policiais concedessem medidas protetivas, em que pese muitos colegas não serem em favor. Tanto é que a ANB até ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, Foi. né, em que pese não concordar. Mas é uma medida de proteção à mulher. E tudo aquilo que soma, não vejo violação nenhuma à Constituição nesse ponto. Tudo aquilo que soma para a proteção dos direitos das mulheres, eu acho que vai ser bem-vindo. Né? Então, assim, a regra, né, continua sendo a concessão pelo juiz. Hoje, né, naquelas cidades em que não for comarca, o delegado ele pode decidir. Um exemplo, eu trabalhava em Cavalcante, cidade de Goiás, e hoje eu estou trabalhando em Formosa, acho que fica próximo de Brasília. Mas eu respondo por Cavalcante ainda. Cavalcante é uma cidade pequena, sede de comarca, lá tem delegado de polícia. Mas tem uma cidade lá próxima que chama Teresina de Goiás, 24 quilômetros de Cavalcante. Nessa cidade não tem delegado de polícia. Então, em tese, né, é uma cidade que não é sede de comarca e não tem delegado de polícia. Preenchido esses dois requisitos, quem que pode conceder a medida protetiva? Até o sargento da Polícia Militar, né? Per- O cabo, quem tiver. Perfeito. Normalmente é o sargento, né? Porque a cidade é muito pequena, não tem tenente, Exatamente. né? Aí, o militar
que está na rua, às vezes até o soldado que está lá na rua naquela hora, ele vai poder conceder a medida protetiva, né? Só que essas medidas protetivas, doutora, elas são só em casos extremos também, né? Não é Sim, qualquer medida protetiva, né? não, tem que ter risco imenente, né? E é só o afastamento do lar. Exatamente. Então, assim, é limitada essa situação. Então, preenchidos os requisitos, o soldado lá na rua pode deferir uma medida protetiva para a mulher. Essa medida protetiva especificamente, né? Risco atual iminente à vida e afastamento do lar, e comunica ao juiz imediatamente. Agora, olha que situação que a lei ela trouxe algumas incongruências, que em Cavalcante, o município é muito grande, tem quase 7.000 quilômetros quadrados. É um município muito grande. E nós temos uma região que fica mais de 200 quilômetros da sede da comarca, do fórum, né? Que fica na divisa com Minaçu, que é um outro município. Então, se acontece um crime ali, e a mulher ali naquela situação, o policial militar na rua não vai poder conceder a medida protetiva. Por quê? Porque é um município que tem sede de comarca. Mas se acontece um fato que está a 24 quilômetros do fórum, que é outro município, vai poder conceder a medida. Por quê? Porque não é sede de comarca. Então, é um critério que, para mim, não ficou bom, é um critério que tem muito se melhorar. Deveria liberar para o delegado de vez, olha, concede aí, e se não tiver delegado, vai policial, né? Seja sede de comarca ou não. Né? Eu acredito que, com o tempo, vai caminhar para isso. Né? Primeiro, toda mudança tem uma resistência, né? Das resistências vem a aceitação e, com o tempo, vai caminhando para outras mudanças que venham a proteger a mulher. Essa mudança mais recente parece que veio, doutor, para satisfazer a classe dos delegados, né? Ficou uma coisa meio que para tapar buraco. E aí ficou mal feita mesmo. Eu concordo que ficou mal feita e o tratamento não ficou isonômico. A vítima de Jaci, que é um município aqui perto, ela pode ter a medida deferida pelo policial militar, como o senhor disse. E a vítima daqui de Lavras, eu estou no plantão, olha só, eu, a delegada de mulheres, estou respondendo o plantão daquele dia e eu não posso decretar para a vítima de Lavras. E a vítima de Jaci, às vezes, ela já vem com a medida decretada pelo policial militar e descumprida, e aí eu vou fazer a prisão em flagrante desse sujeito pelo descumprimento de medida protetiva. Não ficou isonômico para a vítima. Aquela situação, ocorreu o fato, ele na casa, a mulher está com risco de vida, se for cidade grande, olha, delegado, não posso fazer nada, delegado, não posso fazer nada, volta para casa, mata a mulher. Agora, se for cidade que não tem sede, não, você não vai voltar para sua casa. Você vai para outro lugar. Resguarda a vida da mulher. Não tem lógica nenhuma nisso. Não tem lógica nenhuma nisso. Isso tem que ser ampliado. A Associação Nacional dos Delegados podiam fazer um lobby lá no Congresso para ver se algum parlamentar compra essa briga lá e tenta implementar um projeto de lei para isso ser aprovado. Né? Eu acho que vai precisar de uma delegada mulher no Congresso Nacional, doutor. Quem sabe, né? Eu acho que mulher, eu acho que não tem, não. Tem delegado, né? Mas mulher que eu conheça, não. Eu sei que policial militar, mulher policial militar, eu sei que tem. Sim, sim. Agora da classe de delegados mesmo, eu acredito que não. Certo. Doutora, a questão também dos crimes de descumprimento de medida protetiva, artigo 24A, né, que antes a pessoa descumpria a medida protetiva e a jurisprudência prevalente era de que o descumprimento da medida protetiva ela não gerava prisão, não gerava desobediência na rua, em flagrante. Né? Mas poderia o juiz decretar a prisão preventiva dessa pessoa que descumpriu a medida protetiva. Agora não. Está na rua, o policial chegou na ocorrência, o delegado chegou, verificou que a pessoa descumpriu a medida protetiva concedida pelo juiz, concedida pelo delegado ou pelo policial militar na rua, não configura esse crime, né? Prende a pessoa e o delegado, inclusive, não pode aplicar fiança. Né? Trata-se de uma exceção, aqueles crimes com pena inferior a 4 anos, o delegado não pode aplicar fiança. Tem que ir para o juiz decidir. Né? Então, como é que funciona isso na prática? Como é que tem visto isso na prática? Tem ocorrido muitas prisões por descumprimento desse crime? Como é que o delegado atua nesse caso? Doutor, como eu falei com o senhor, essa alteração legislativa, essa inclusão desse tipo penal específico na Lei Maria da Penha, ela veio até tarde, né? Já podia ter acontecido há muito tempo. Essa situação da jurisprudência entender que nos casos
puro e simples descumprimento de medida protetiva, né? Não havia um crime, não havia o crime de desobediência, porque existiam outras sanções aplicáveis àquele caso concreto, que seria a representação pela prisão preventiva. Então, a gente não poderia ali tipificar a conduta daquele agente num crime específico, que seria o crime de desobediência. E aí, essa inovação na Lei Maria da Penha veio resolver o problema, porque eu já vivi situações em que o sujeito simplesmente é raro, porque normalmente ele descumpre a medida protetiva ameaçando, ele descumpre agredindo, né? Sim, Ele descumpre nem que seja praticando a vias de fato, a contravenção penal de vias de fato. Mas eu já vivi situações no plantão de liberar o agressor porque não havia ali a configuração de um crime para eu realizar a prisão dele em flagrante. Então veio em boa hora, veio solucionar essa questão e veio de uma forma endurecida, ao meu ver, certo esse endurecimento, porque por mais que a gente queira aplicar a fiança, a gente não pode, né? Então, o agressor, sabendo que se descumprir a medida protetiva, ele vai ser encarcerado em flagrante delito, né? Não vai ter nem fiança, porque eu já vivi situações, doutor, dele vir com dinheiro no bolso, porque ele já sabia que ele ia ter dinheiro, direito de fiança, né? Ele veio com R$ 4.800 no bolso, porque ele era contumaz na agressão contra a filha, e ele já sabia que ele ia ser preso em flagrante, então ele já vinha com dinheiro para pagar o flagrante. É muito fácil, né? Então, nessa situação, veio resolver essa questão, graças a Deus, e tirar a gente de inúmeras enrascadas de plantão, porque a gente tem que decidir de forma técnica, jurídica, né? A gente não pode fugir da previsão legal e também da orientação dos nossos tribunais superiores. Então, veio assim, a gente aplica muito. E também a gente aplica muito a representação pela prisão. E no mês de março, em homenagem, foi ali meio conturbado por conta do início da pandemia, mas em homenagem ao mês da mulher, nós conseguimos aqui em Lavras tem... O senhor conhece Lavras, doutor? conheço de passagem. O senhor tem família Furro aqui em Lavras. Parentes. Elas são minhas amigas, as meninas, as dentistas da Furro. Então, Lavras tem 110 mil habitantes. É uma cidade de médio porte, né, para Minas Gerais. E só no mês de março a gente conseguiu prender 11 autores por descumprimento de medida protetiva com a representação pela preventiva. Então, surtiu efeito. E essas prisões que a gente realiza e divulga na mídia, elas têm um efeito pedagógico muito forte, né? Tanto para o autor, que sabe que se descumprir, ele pode ser preso ou em flagrante sem fiança, ou preventivamente, ou para as próprias vítimas. Porque existem vítimas que solicitam medidas protetivas de forma descabida. A gente sabe que tem, né, doutor? São 8 anos de delegacia de mulheres. Infelizmente, muitos dos pensamentos machistas que a gente vê por aí são desarrazoados, lógico, qualquer pensamento machista é desarrazoado. A vítima, ela é sempre vítima, mas a gente já viu mulher que não é vítima usar da Lei Maria da Penha, né, para solicitar medida protetiva, para chegar a outros caminhos que não são caminhos justos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Já teve um caso, doutora, um processo que na audiência a mulher falou o seguinte para mim. Eu estava muito chateado com ele, estava muito, assim, com muita raiva dele e decidi inventar isso tudo dele, né? Ela falou isso na audiência, eu absolvi tudo. Aí eu levei, até hoje eu tenho essa dúvida e vou morrer com essa dúvida, né? Será que realmente ela quis complicar a vida dele? Ou será que ela quis voltar atrás porque realmente foi agredida e foi convencida a voltar? É uma dúvida que eu vou carregar para sempre, que eu acho que a gente vai ter essa dúvida em vários casos, que a mulher fala que inventou, que não quis nada. E é complicado também, eu acho complicado, salvo casos extremos, o Ministério Público ficar denunciando as mulheres por denunciação caluniosa, porque senão isso vai causar um medo nas mulheres de quando forem agredidas de denunciarem. Imagina se cada denúncia que a mulher fizer não der nada lá na frente, já sofreu um processo de denunciação caluniosa. Acabou, as mulheres não vão denunciar mais. Vão ficar com medo, ela não sabe o que vai dar lá na frente, se ela vai voltar atrás. Tudo. Então é uma situação extremamente complexa, é difícil. Né? Inclusive, eu só indicio por denunciação caluniosa quando eu tenho muita convicção de que ela
ela não tinha vulnerabilidade mesmo naquele caso, né? Uhum. Qualquer vulnerabilidade de que ela inventou mesmo. Porque eu fico. A dúvida sempre paira, doutor, faz parte da nossa profissão, né? O Sim. senhor, como juiz, o delegado de polícia, como o primeiro juiz do caso, né? A primeira análise jurídica que é Uhum. feita do caso é pelo delegado de polícia. Então, a gente, muitos casos, principalmente os casos de violência doméstica, que acontecem entre quatro paredes, que não tem testemunhas, né? A Uhum. gente especialmente, eu tenho mais dúvidas no caso que a vítima volta atrás e fala que nada aconteceu, do que nos casos que ela. Eu acredito mais na palavra da vítima. Eu sou mulher, né? Talvez seja por isso. Mas a própria jurisprudência prevê dessa forma, então é nessa linha que eu sigo. Mas é realmente muito difícil a gente ter uma certeza quando ela volta atrás, né? E Sim. normalmente eu tento pesar. Por que ela voltou atrás? É dependência emocional, tem Aham. filho envolvido, é vergonha, muitas são religiosas, e aí a gente tem Aham. questão de igreja por trás. Então, Uhum. quem vive ali o dia a dia com as mulheres de vítimas de violência doméstica acaba tendo um olhar mais humanizado, né? O Sim. senhor, eu, então a gente consegue enxergar a coisa dessa forma e talvez não indiciar e não condenar, né? Pela Aham. denunciação caluniosa. Sim. Eu acho que tem que ser somente situações extremas também. Situações extremas que mostrar que a mulher agiu de má fé, está bem provado, né? E outra questão interessante, doutor, é que esse crime de descumprimento de medida protetiva, né, tem a discussão se ele é um crime contra a administração da justiça, é um crime da Lei Maria da Penha, tudo, né? A doutrina fala que é um crime contra a administração da justiça, mas que é um crime também que visa aí resguardar não somente a administração da justiça, mas o cumprimento das medidas protetivas, né, fixadas aí em favor da mulher. E a doutrina, inclusive, de Rogério Sanches, que eu concordo, ele fala que não se aplica para esse crime, do artigo 24A, os benefícios da Lei 9.099, né? Tendo em vista que seria incompatível, um contrassenso com a finalidade da lei, que a própria lei fala que aqueles crimes praticados contra a violência, contra a mulher, né, no âmbito da violência doméstica familiar, não se aplicam os benefícios da Lei 9.099. E seria um contrassenso permitir que, para esse crime, descumprimento de medida protetiva, aplicasse os benefícios, tendo em vista que ele visa exatamente resguardar aí o cumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Eu concordo com esse entendimento do Rogério Sanches. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, então, doutor. Vamos Por inverter a favor. live, né? A seguinte situação: a mulher chega à delegacia, ela acionou a polícia militar, ele descumpriu a medida protetiva, ele só descumpriu a medida protetiva, ele não fez mais nada. E aí, na delegacia, ela diz para o delegado: eu não quero que o prenda, eu estou abrindo mão, renunciando à minha medida protetiva. O que que o senhor acha? Cabe prisão ou Excelente não pergunta. cabe? Excelente pergunta. Dessa pergunta eu vou chegar no outro ponto muito importante. Nesse caso, a mulher ela não pode abrir mão ela não dispõe disso. Não é um direito que ela vai decidir. Porque é uma ação penal pública incondicionada, não depende da manifestação da vontade da vítima, né? E é um crime que visa resguardar aí a administração da justiça, inclusive a aplicação das medidas protetivas. Então, nesse caso, eu entendo que esse argumento não é suficiente para afastar aí a prisão do autor. O que pode acontecer, que acontece muito, eu vou te devolver a pergunta, é a mulher falar que não, eu que procurei ele, nós voltamos, estamos juntos, né? Mas não comunicou a justiça, as medidas ainda estão vigorando, ele tem que manter o afastamento. Como atuar nesse caso? Porque a mulher fala que ela voltou para ele, ela que procurou ele, e a polícia chegou, não, eu que fui até ele, e a polícia chegou lá, eu que estava até ele. Quando a mulher vítima vai até o homem tem que fugir, né? O homem pode ficar. Como resolve isso na prática, doutora? Quem vai resolver é o judiciário, sabe por quê, doutor? Eu tenho visto decisões que o juiz coloca que caso ela se aproxime, ela também descumpra as medidas protetivas, ela está renunciando tacitamente às medidas. Então, se o juiz consta isso expressamente na decisão, ele resolve nossos problemas, né? Uhum. Tem juiz que fixa prazo nas medidas protetivas, aí eu discordo. Eu acho que fixar prazo é muito complicado, porque realmente cada caso é um caso, mas Uhum. esse fato de ela poder renunciar tacitamente, caso ela própria descumpra a medida protetiva, resolve aí a nossa situação. O senhor A questão, concorda?
Eu concordo parcialmente, porque Ah, a questão é que antes da mulher renunciar, no meu entendimento, isso tem que ser analisado judicialmente. Por quê? Eu preciso saber se essa renúncia foi renúncia voluntária, se realmente reataram o relacionamento por livre, espontânea vontade, se a pessoa não ameaçou, não ficou. Tem que entender o que foi feito, se a mulher está com as condições psicológicas e mentais dela de tomar uma decisão dessa, porque às vezes ela está afetada psicologicamente, emocionalmente, psicológica, emocionalmente de tal forma que ela não pode tomar essa decisão, né? aí eu acho que a lei falhou, porque então o artigo 16, né, que a renúncia é representação, mas a Tem que ser, representação da persecução penal, né? Ela sim, tem que sim, ser diante do juiz, né? sim. Então, que a renúncia às medidas protetivas também pode ser na secretaria? Ou tem que ser diante do juiz em audiência própria, as Isso medidas acontece protetivas? muito. Natália, estamos falando sobre violência doméstica, aspectos práticos. Aspectos práticos. Isso acontece muito na secretaria, tá? Por quê? Por causa do excesso de trabalho que o judiciário está abarrotado. Aí eles, em tese, tem que ser com o juiz poder sentir, verificar que a mulher, se ela está realmente livre para tomar uma decisão tão importante assim. Mas na prática é muito comum que isso aconteça nas delegacias de polícia. Na Nas secretaria. secretarias do juizado. Vai lá, preenche formulário, fala de risco contra a maldade. Isso acontece muito. Né? E já aconteceu de eu pegar casos assim, alguns eu aceitei, outros eu mandei voltar, marquei audiência, eu analiso cada caso. Né? E às vezes também vem da delegacia, delegado falando, já recebi isso também, que compareceu à delegacia falando que ia renunciar e encaminhou para o juiz. Né? Então, assim, pela lei tem que ser o juiz e a parte, e a vítima, né? Para verificar exatamente isso. Mas a própria mulher tomar essa decisão por si só, eu entendo que o crime ele continua existente. É claro que vai analisar cada caso, às vezes chegou lá, pegou o autor, né? Foi na casa do autor, e o autor não vai pegar e mandar o autor sair da casa dele, mandar isso, se a mulher chegou lá, né? Ou então, e a polícia chegou naquele momento, conhecia o casal, sabia. No interior é muito comum, cidades pequenas, os policiais ficam sabendo que está com medida protetiva. Não sei se é o caso de Lavras, porque Lavras é grande, né? 110 mil habitantes. Então, assim, é uma situação muito complicada e muito comum. Né? Situação muito complicada e muito comum. Muito comum. Já aconteceu comigo no plantão dela ter voltado a viver com ele de livre e espontânea vontade e na decisão do juiz constar que ela estava renunciando tacitamente às medidas protetivas. Porque o juiz entendia que, que essa audiência do artigo 16 é só para o Uhum. caso da persecução penal mesmo, né, da Entendi, representação. entendi. E aí, como o juiz já tinha decidido dessa forma, ela estava muito segura de que ela tinha reatado o relacionamento, e aí eu achei que Sim, seria uma injustiça, né? A prisão não é uma prisão a qualquer custo, sim, né? sim. Mesmo nos casos de violência doméstica, até porque não havia, né? Então eu liberei. Por isso que é Sim, tão ótimo. importante a figura do delegado também, né? Doutor, puxando a sardinha para o meu lado. É Não, muito concordo. importante a gente sentir a parte ali no momento do flagrante. Doutora, e para ficar claro, assim, a previsão da Lei Maria da Penha é só para persecução penal mesmo, né? Eu estou Sim, falando sim. de uma análise de que tem que ser verificado no caso concreto se aquela mulher está realmente livre para tomar essa decisão, se ela está com as condições psicológicas dela rígidas para tomar uma decisão importante, assim. Doutora, daqui a pouquinho vai chegar 1 hora de live e Passou depressa. encerra. Né? Eu peço assim, nós vamos continuar aqui, nós só estamos caminhando para o encerramento, passa o tempo voa, né? Passa muito rápido. Nós vamos falar da aplicação da lei da Penha para os transgêneros e para empregados domésticas. Eu quero falar também do stalker, aquele cara que termina, aquele relacionamento que termina, aquele cara chato, enjoado, que não aceita e fica acompanhando a mulher na rua, mandando mensagem. Ele não está praticando, às vezes não pratica crime, às vezes pratica contravenção penal, né? E também para a gente tratar, fazer um encerramento, né? Questão do homem, do autor ter que indenizar os custos de saúde, tratamentos psicotécnicos, tratamentos psicológicos, médicos, o custo da tornozeleira eletrônica que tem que usar, né? A questão do homem ter que frequentar grupos, fazer um acompanhamento psicossocial. Nós vamos, acho que mais uns 10 minutinhos, 15 a gente termina tudo. Eu tô com medo da gente perder aqui essa live, porque eu vou tentar gravar isso aqui, porque já aconteceu de eu perder, quando encerrar automaticamente, eu não consegui gravar. Então, nós temos aí
29 pessoas assistindo agora, chegou, passou de 40, desceu, 31 agora. Eu peço a todos que não saiam, né? Que fiquem aí, continuem para a gente voltar só para fazer encerramento. Independentemente do número, vamos fazer o encerramento, porque a live vai ficar registrada, né? E para as pessoas que quiserem assistir posteriormente, certo? E as pessoas que fizeram as perguntas aqui, eu costumo ler as perguntas ao final para respondê-las, certo? Aí faça novamente lá no quem tiver interesse para a gente ler na próxima live que a gente vai abrir. Então, eu vou encerrar aqui, mas já volto, tá? Tá, até logo, doutor. Até Quero 15 logo. minutinhos e quem está nos assistindo, fica aí, não vai embora não. Até logo, gente. Até logo.